aí, galera, tudo jóia? Chegamos aí para mais uma aula de análise combinatória e vamos continuar falando sobre agrupamentos, só que em particular, hoje eu quero falar sobre arranjos, tá? Eu já disse a vocês na outra videoaula que um arranjo é exatamente uma sequência, tá? Então, quando eu vou fazer um agrupamento onde a ordem dos elementos importa, eu tenho um arranjo, tá bom? Tá, Ronepson, beleza, eu entendi, a gente vai discutir sobre agrupamento, mas eu quero mostrar a vocês que, apesar de existir uma fórmula para se trabalhar arranjo, eu quero mostrar a vocês que você resolve tranquilamente pelo princípio fundamental da contagem qualquer probleminha, tá certo? Beleza? Vamos fazer o seguinte, eu trouxe um probleminha maravilhoso para vocês e eu quero começar a trabalhá-lo, tá bom? Vamos lá. Uma corrida de 100 metros rasos é disputada por 8 atletas. De quantos modos podemos formar um ranking com os 5 melhores? Olha só, galera, eu tenho 8 atletas à minha disposição, eu tenho 8 atletas e eu quero escolher os 5 melhores. Então eu quero escolher 5 no meio de 8. Eu quero agrupar os 8 elementos que eu tenho tomados 5 a 5. Calma, deixa eu anotar isso aqui. Primeira questão. Eu quero agrupar os 8 elementos que eu tenho tomados 5 a 5. Então eu quero fazer, nesse caso, como a ordem importa, porque é um ranking, eu vou ter o primeiro melhor, o segundo melhor, o terceiro melhor, o quarto melhor e o quinto melhor. É um arranjo. Então eu vou fazer um arranjo de 8 elementos tomados 5 a 5. Tudo bem? Tranquilo? Calma, eu não tenho que escolher o primeiro melhor, com calma, comigo aqui, tá, pessoal? Comigo. Eu não tenho que escolher o primeiro melhor, e depois o segundo melhor, e depois o terceiro melhor, e depois o quarto, e depois o quinto. Não é isso? Quantas possibilidades eu tenho para escolher o primeiro melhor? Eu tenho 8. Escolhido o primeiro melhor, quantas possibilidades eu tenho para o segundo melhor? Eu tenho 7. Para o terceiro, já que ele não pode ser igual ao primeiro, né? O melhor é o melhor, o segundo melhor não pode ser o mais primeiro. Para o terceiro melhor, eu tenho 6. Para o quarto, eu tenho 5. E para o quinto melhor, eu tenho 4 possibilidades. Fez sentido isso para vocês? Tranquilo? Maravilha. Pelo princípio fundamental da contagem, o que é que eu faço? Eu multiplico esses valores, tá certo? Basta multiplicar esses valores numa boa. Tudo bem, galera? Tranquilo? Professor, dá quanto? Não estou preocupado com isso, não. Já eu vou conversar com vocês uma coisinha mais interessante. Mas essa é a conta, o resultado dessa multiplicação vai me dar exatamente o número de arranjos que eu posso formar tendo 8 elementos e querendo 5 elementos. Tá? O número de arranjos de 5 elementos escolhidos no meio de 8 elementos. O número de arranjos de 8 elementos tomados 5 a 5. Beleza? É assim que eu leio. Tá. Eu trouxe um outro problema bem interessante para vocês. Fez sentido isso aí, não fez? Eu trouxe outro problema bem interessante para vocês. Vamos lá. Olha só. Em um campeonato de futebol participam 20 times. Quantos resultados são possíveis para os 3 primeiros lugares? Opa, mais uma vez, calma aí. Eu tenho que escolher 3 no meio de 20, não é isso? Se eu tenho que escolher 3 no meio de 20, eu tenho um agrupamento. Como a ordem importa, porque eu tenho o primeiro colocado, o segundo colocado e o terceiro colocado, esse meu agrupamento é um arranjo. Então, galera, olha só para cá. Questão 2, eu vou fazer um arranjo de 20 elementos tomados 3 a 3. Eu quero escolher 3 no meio de 20. Calma, mas para fazer esse arranjo de 20 elementos tomados 3 a 3, eu vou escolher o primeiro elemento e depois o segundo e depois o terceiro, né? Conectivo I, tá? Lembrando que o conectivo I me leva a fazer a multiplicação das possibilidades, tá certo? Quantas possibilidades eu tenho para o primeiro colocado nesse campeonato? 20 possibilidades, são 20 times. Quantas possibilidades eu tenho para o segundo colocado? 19 possibilidades. E para o terceiro? 18 possibilidades. Pelo princípio multiplicativo, pelo princípio fundamental da contagem, basta multiplicar, galera, esses resultados aqui. Não estou preocupado com o valor, tá bem? Estou preocupado em fazer a expressãozinha. Já você vai entender por quê. Até agora tá tranquilo? Fez sentido para vocês? Maravilha? Excelente. Vamos fazer o seguinte? Eu vou pensar, imagina o seguinte, imagina que eu queira escolher, sei lá, 4 elementos no meio de... 4 não. 4 elementos no meio de 10. Se eu quiser escolher 4 elementos no meio de 10, de modo que a ordem desses elementos importe, eu quero fazer um arranjo
de 10 elementos tomados 4 a 4. Eu quero escolher 4 no meio de 10, de modo que a ordem importe. Eu quero uma sequência de 4 elementos escolhidos dentre 10, tá certo? Para fazer um arranjo de 10 elementos tomados 4 a 4, eu tenho que escolher quem é o primeiro elemento do meu arranjo, da minha sequência, quem é o segundo, quem é o terceiro e quem é o quarto. Não esqueça do mapa mental que a gente fez na outra videoaula. Um arranjo é uma sequência, tá certo? É uma sequência. Então, eu tenho 10 possibilidades para escolher o primeiro elemento, e 9 para o segundo, e 8 para o terceiro, e 7 para o quarto. Eu quero escolher 4 elementos distintos no meio de 10, tá certo? Então, basta multiplicar os resultados. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Beleza, galera? Tranquilo? Tá, Rona Epson? E daí? Tá? E daí que eu quero, a partir do que eu fiz aqui, mostrar a vocês que qualquer problema envolvendo arranjo simples, ele pode ser resolvido pelo princípio fundamental da contagem sem titubear. Vou repetir, qualquer problema envolvendo arranjo simples, ele pode ser resolvido pelo princípio fundamental da contagem. Professor, mas é porque eu queria muito uma fórmula. Tá bom, eu vou te arrumar essa fórmula. Olha só pra cá. Olha só pra cá. Vocês concordam, galera? Vocês concordam que 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 faltam 3, 2, 1 para fechar o 8 fatorial? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar vezes 3 fatorial aqui em cima. Agora, se eu colocar vezes 3 fatorial, altera a expressão, né? Então eu vou multiplicar e dividir por 3 fatorial. Eu multipliquei e dividi por 3 fatorial. Por que, Rona Epson? Porque 3 fatorial por 3 fatorial é 1. Eu não estou alterando nada. Do 8 até o 3 fatorial, eu posso juntar tudo isso e dizer que é quanto? E dizer que é 8 fatorial. Sobre 3 fatorial. Sabe o que é que esse 3 fatorial significa? 8 menos 5 fatorial. Exatamente esse rapaz menos esse. Que delícia. Olha pra cá, olha pra cá. 20 vezes 19 vezes 18, que tá aqui. Se eu continuasse 17, 16, 15, 14, até 3, 2, 1, seria 20 fatorial, né? Ou seja, para continuar estaria faltando 17 fatorial, não é isso? Aí eu multiplico em cima por 17 fatorial e divido por 17 fatorial. Porque fazendo isso eu não altero a expressão. E o que é que eu estou querendo dizer com isso? Meus amigos, 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 fatorial dá o quê? Vai dar 20 fatorial. Sobre. Sabe o que é que significa esse 17 fatorial? 20 menos 3. Então, 20 menos 3 fatorial. Eu acho que vocês perceberam que eu estou interessado em gerar uma fórmula, né? Em gerar uma expressão. PFC já matava. Professor, eu quero uma fórmula, estou gerando para você, estou te ensinando. Pensa comigo. Ah, não quero não, então beleza, resolve pelo PFC. Amigão, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, eu posso fazer a mesma brincadeira. Multiplicar por 6 fatorial aqui em cima e dividir por 6 fatorial. Quando eu faço essa continha, ó, aqui em cima eu vou ter 10 fatorial, você já deve ter entendido isso. Sobre esse 6 eu vou escrever como 10 menos 4. Que legal, que massa, que bacana, Rona Epson. Rona Epson, eu acho que eu entendi. Eu acho que você está querendo dizer que um arranjo de N elementos tomados P a P, eu tenho N elementos à minha disposição e quero escolher P elementos dentre eles, o que é que eu faço? É só fazer N fatorial sobre N menos P fatorial. N menos P fatorial. Fez sentido para vocês? Tranquilo? Eu vou até fazer uma bandeirinha aqui ao redor dessa fórmula, só para destacá-la, tá certo? Extremamente importante, tá? Professor, mas também não quero ela não, então beleza, usa o PFC. Ela de repente pode facilitar a tua vida. Eu costumo dizer o seguinte, no arranjo, todos os elementos disponíveis serão utilizados? Não necessariamente. Nesse caso, por exemplo, eu tinha 8 elementos e usei quantos? 5. Nesse caso, eu tinha 20 elementos e usei quantos? 3. Nesse caso, eu tinha 10 elementos e usei quantos? 4. Se nem todos os elementos disponíveis são utilizados, eu tenho que cancelar os não utilizados. Repara que quando eu coloco nessa fórmula 8 fatorial, eu vou usar uma expressão minha, é como se eu começasse aloprando. Começar aloprando é dizer o seguinte, olha, não tem 8 fatorial, 8 fatorial me diz que eu tenho 8 elementos,
me diz que os 8 vão ser utilizados e que qualquer troca que eu faço entre eles gera um novo resultado. Até porque o 8 fatorial representa uma permutação de 8 elementos, não é isso? Beleza? Então, a permutação diz tudo isso que eu estou falando para vocês. Só que nesse caso eu não vou usar os 8 elementos. Qualquer troca até gera um novo resultado, mas eu não vou usar os 8 elementos, só vou usar quantos? 5. Se eu só vou usar 5, eu deixei de usar quantos? 3. Então, cancele os 3 não utilizados. 8 menos 5 não é 3? Então, divida por 3 fatorial. Esse cancelamento se dá desse formato, tá certo? Eu estou falando numa outra linguagem para tentar facilitar a tua vida. Mas vamos lá. Aqui, por exemplo, eu tenho 20 elementos. Eu quero agrupar os 20 3 a 3. Se eu tenho 20 e eu quero agrupar 3 a 3, eu não vou usar os 20. Só vou usar 3. Se eu só vou usar 3, eu deixei de usar 17. Então, cancele os 17. 20 menos 3. Eu dividi por 17 fatorial. Tá vendo? A mesma coisa aqui, ó. Dos 10, só quero usar 4. Então, cancele os 6 não utilizados. Divida por 6 fatorial, ó. 10 menos 4 dá 6 fatorial. Beleza, galera? 10 menos 4 fatorial, né? Beleza? Fez sentido para vocês? Tá massa? Excelente, excelente, excelente. Gostei, Roneps. Gostei, gostei, gostei. Que massa. Assim, é que eu vi a fórmula, eu vi de onde veio, né, assim, o processo, eu entendi como é que foi montada, mas agora você, inclusive, deu sentido a essa divisão. Porque essa divisão está representando o cancelamento dos elementos não utilizados. É isso que ela significa. Não é bacana? Não é show? Beleza. O 10 fatorial me diz que eu tenho 10 elementos e que os 10 foram utilizados. E que qualquer troca entre eles gera um novo resultado. Só que nesse caso eu não estou usando os 10, eu estou usando só 4. Então cancele os 6 não utilizados, divida por 6 fatorial. E mesmo assim, qualquer troca continua gerando um novo resultado porque é um arranjo, é uma sequência. Tá certo? Beleza? Maravilha? Fez sentido para vocês? Excelente, excelente, excelente. Tá aqui a fórmula, tá? Mais uma vez, pessoal, eu vou falar e eu quero que você, nesse momento aqui, pause o vídeo e fale também para você mesmo, tá certo? Um arranjo de N elementos tomados P a P nada mais é do que N fatorial sobre N menos P fatorial. Nada mais é do que isso, do que N fatorial sobre N menos P fatorial. Beleza? Tranquilo, galera? Fez sentido? Eu trouxe um outro probleminha bem interessante pra gente, tá certo? Vamos lá? Dispomos de 8 cores e queremos pintar uma bandeira de 5 listras. Cada listra com uma cor e todas com cores distintas. De quantas formas isso pode ser feito? Meus amigos, é claro que eu poderia resolver esse problema pelo princípio fundamental da contagem. Na verdade, em outras aulas aí a gente já até discutiu isso aí, já até resolveu. Pelo princípio fundamental da contagem. Mas pense um pouco comigo. Eu quero escolher 5 cores, 5, no meio de 8. Eu quero escolher 5 cores no meio de 8. Todas diferentes. E, claro, a troca das cores entre si gera um novo resultado. Porque uma coisa é eu começar com vermelho e terminar com verde, outra coisa é começar com verde e terminar com vermelho. Eu mudei a bandeira. Eu mudei. A cara é outra da bandeira. Entende o que eu estou dizendo? Sendo assim, galera, eu quero escolher 5 no meio de 8. Como a ordem importa, basta fazer um arranjo de 8 elementos tomados 5 a 5. E um arranjo de 8 elementos tomados 5 a 5 nada mais é do que 8 fatorial, aquela conversa que eu tive com vocês, né? Eu começo aloprando, né? Eu começo com 8 fatorial, que ele me disse que eu tenho 8 elementos e os 8 serão utilizados. E que qualquer troca gera um novo resultado. Só que é mentira que os 8 serão utilizados, eu só vou utilizar 5. Então, cancele os não utilizados. Quantos não serão utilizados? 8 menos 5, que dá 3. 3 fatorial. Ah, essa conta eu tinha feito, né? Olha aqui. Você poderia fazer pelo PFC. Eu tenho 8 possibilidades para pintar a primeira lista, 7 para pintar a segunda, 6 para pintar a terceira, 5 para a quarta e 4 para a quinta. Tudo bem? Perceba que nesse momento eu não estava preocupado em fazer as contas, nem vou fazer. Se você quiser, professor, eu quero fazer, tudo bem, é só fazer. Pausa o vídeo, faz aí de boa, tá certo? Mas a minha preocupação não é essa. A minha preocupação era mostrar o mecanismo, mostrar a fórmula e dar sentido a essa fórmula, sobretudo. Tá bom? Beleza? Maravilha? Ok. Olha para cá. Poderia aplicar tranquilamente o princípio fundamental da contagem aqui, tá? Como eu acabei de explicar. Joia, galera? Fez sentido para vocês? Massa. Vamos generalizar isso?
Vamos formalizar tudo que eu falei, tá? Formalizar, tá com vocês. O que é um arranjo simples? Deixa eu ampliar para vocês. Tá aí, pessoal, a definição de arranjo simples. Seja A um conjunto de N elementos, chamamos de arranjo simples dos N elementos tomados P a P, com P variando de 1 a N naturalmente, tá? A qualquer sequência de P elementos formados com elementos do conjunto A, todos distintos. Aquilo que a gente já discutiu na outra aula, né? E a fórmula do arranjo simples é exatamente essa que vocês estão vendo aí, tá? Um arranjo de N elementos tomados P a P nada mais é do que N fatorial sobre N menos P fatorial. Beleza? Olha só, esse N fatorial me diz o quê? Que eu tenho N elementos disponíveis, todos foram utilizados e que qualquer troca entre eles gera um novo resultado. Entretanto, eu até tenho N elementos, mas eu só vou utilizar P. Isso quer dizer que eu vou deixar de utilizar quantos? N menos P. Então, cancele os N menos P elementos não utilizados. Divida por N menos P fatorial. Foi bacana? Entenderam a ideia? Tá massa? Excelente, 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 excelente. Eu acho que vocês captaram bem a mensagem da ideia de arranjo. Qualquer coisa, volta aí o vídeo, olha novamente os exemplos que a gente construiu, tá? Mas eu vou trazer um problema bem especial para vocês, tá? Um problema do Enem, tá bom? Um problema do Enem. Problema 4, vamos lá? Não tá aí a referência, mas esse problema foi do Enem, tá, pessoal? Uma família composta por 7 pessoas adultas, após decidir o itinerário de sua viagem, consultou o site de uma empresa aérea e constatou que o voo para a data escolhida está quase lotado. Na figura disponibilizada pelo site, as poltronas ocupadas estão marcadas com X e as únicas poltronas disponíveis são mostradas em branco. Então, quando você olha aí, ó, olha só, a imagem está aqui, ó. Tá tudo ocupado aqui, tá tudo ocupado aqui, tá vendo? Aí aqui eu tenho um em branco, outro em branco, outro em branco, tá vendo? Eu tenho algumas em brancos. Quantas em branco, Rona Epson? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadeiras em branco. Tá certo? Tenho 9 em branco, tá bom? 9 disponíveis. O número de formas distintas de se acomodar a família nesse voo é calculada por... Vem cá, presta atenção numa coisa. Quando você compra uma passagem, não já vem marcada a poltrona? Você vai ficar? Uma coisa é a pessoa que ficar na poltrona 3A. Outra coisa é ela ficar na poltrona 3C. A é janela, C é corredor. E pior é quem fica na B, né? 3B, porque o B é do meio, né? Você tem um cabo aqui que está na janela, mas ele coloca a mão aqui assim, e tem outro aqui no corredor que se acha no direito que ele está no corredor de botar a mão aqui. Aí o cabo que está no meio fica imprensado. Entendeu o que eu estou dizendo? Ou seja, o que eu estou querendo dizer a você na prática é muito simples. É que uma coisa é João sentar lá na cadeira 3A, que é janela, e Maria sentar na cadeira 3C, que é corredor. Outra coisa é Maria sentar na janela e João no corredor. As pessoas têm preferências, né? São passagens diferentes, são tickets diferentes. Beleza? Tá. Então são 9 lugares e eu tenho quantas pessoas nessa família, hein? Eu tenho quantas pessoas? Ó, uma família composta por 7 pessoas. Ó, uma família composta por 7 pessoas. Tá? Como eu tenho uma família composta por 7 pessoas, eu quero escolher 7 poltronas dentre as 9. Se eu quero escolher 7 poltronas dentre as 9, eu vou fazer um agrupamento de 9 elementos tomados 7 a 7. Como a ordem importa dessa escolha, esse meu agrupamento é um arranjo. Então, basicamente, pessoal, para responder esse problema 4 aí, basta fazer um arranjo de 9 elementos tomados 7 a 7. E pela fórmula que eu acabei de mostrar a vocês, um arranjo de 9 elementos tomados 7 a 7, nada mais é do que 9 fatorial dividido por, eu não vou usar 7, deixo de usar 2, dividido por 2 fatorial. Porque pela fórmula seria quanto? 9 menos 7 fatorial. 9 menos 7 dá 2, né? 2 fatorial. Beleza, pessoal, fez sentido para vocês? Tá tranquilo? Muito bem. Quando a gente olha novamente para as questões, para as alternativas, a gente encontra a resposta certa na letra A, né? Letra A é a minha resposta certa. É um arranjo, tá? Esse é um problema de arranjo. Tudo bem para vocês, pessoal? Tudo tranquilo? Maravilha, maravilha, maravilha. Bom,
eu trouxe aquilo que eu sempre trago no final de cada tópico desse importante, o velho e bom leitinho. É o leitinho para vocês. E o que é que diz o leitinho? Vocês entenderam que um arranjo é uma sequência, é um agrupamento, e nesse agrupamento a ordem dos elementos importa. Só que em vez de falar desse jeito, eu vou falar de outra forma, tá? Nem todos os objetos disponíveis serão utilizados. Se eu tenho 10 objetos, eu vou fazer um agrupamento de 6, 10 tomados 6 a 6. Então, nem todos foram utilizados. Por que é que esse asterisco está aqui? Para dizer o seguinte, porque eu posso utilizar todos. Se eu tenho 10 e quero utilizar os 10, eu estou fazendo um agrupamento de 10 elementos tomados 10 a 10. Nesse caso, esse agrupamento se torna uma permutação simples, porque basicamente eu vou brincar de trocar a posição de todo mundo, somente. Então, um arranjo de N elementos tomados N a N é uma permutação simples de N elementos. Então eu posso escolher todos, tá? Bom, mas de modo geral, nem todos os elementos disponíveis serão utilizados, tá? Como nem todos serão utilizados, eu tenho um comando. Qual é o comando? Cancele os não utilizados. Então eu tenho um comando aqui, ó, cancele os elementos não utilizados. Aquela divisãozinha que eu fiz, tá certo? Aquela divisãozinha que eu fiz. E a segunda coisa que eu trago para vocês é que toda troca entre os elementos utilizados gera um novo resultado. Realmente, a ordem dos elementos não importa, então a troca entre os elementos utilizados gera um novo resultado. Então tá aqui, ó, azul, preto e vermelho. Isso aqui é uma sequência. Se eu botar o vermelho aqui no meio, eu mudei a sequência. Tá certo? Se eu botar o preto aqui na ponta, eu mudei a sequência. A troca entre os elementos utilizados gera um novo resultado. É um arranjo, é uma sequência. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Vou ampliar para que vocês possam printar aí o leitinho, bem gostoso, bem legal. E aí, a fórmula vocês já sabem qual é, né? N fatorial sobre N menos P fatorial. Beleza? Tranquilo, galera? Só mais um detalhe? Só mais um detalhe? Eu falei para vocês dos arranjos simples, mas também tem um arranjo completo. O professor já vai colocar um problema, professor, não vai nem explicar o assunto. Calma, eu já disse a vocês que um arranjo é um agrupamento, onde a ordem dos elementos importa, onde a troca mútua entre os elementos utilizados gera um novo resultado. E no arranjo completo, na outra aula eu falei isso, eu posso repetir os elementos. Vamos responder esse problema? Vamos lá, problema 5. Uma urna contém uma bola verde, V, uma bola rosa, R, e uma bola branca, B. Uma bola é extraída ao acaso, observada sua cor e reposta na urna. Em seguida, é feita outra extração e observada a cor, depois reposta. Por fim, é feita uma última extração e observada sua cor. Quantas são as possíveis sequências de cores observadas? Problema bem interessante, né, pessoal? Quantas são as possíveis sequências de cores observadas? Muito bem, vamos lá? Vamos lá? Repara, galera, eu tenho que escolher a primeira cor a ser observada, depois qual vai ser a segunda cor, qual vai ser a terceira cor. Me diz uma coisa, quantas possibilidades eu tenho para escolher a primeira cor? Não são 3 cores que eu tenho lá? Eu tenho o verde, eu tenho o rosa e tenho o branco. Como eu tenho 3 cores disponíveis, eu tenho 3 possibilidades. Aí lembra que eu pego lá a bola, olho a cor, anoto e reponho lá? Se eu estou repondo, quer dizer que quando eu for fazer a segunda retirada, eu posso também tirar a mesma cor, não é? Então, para a segunda retirada, eu também tenho 3 possibilidades. Pode ser, continua sendo possível verde, rosa e branco. Ronepson, e para a terceira cor? Eu também tenho 3 possibilidades. Verde, rosa ou branco. Então, 3 possibilidades. Tá claro isso para vocês? Pelo princípio fundamental da contagem, o que é que eu faço? Eu multiplico. 3 vezes 3 vezes 3, que dá quanto, hein, pessoal? Que dá quanto? 27, ou simplesmente 3 ao cubo. Tudo bem? Tudo massa? Tudo tranquilo? Veja que um problema de arranjo completo é um problema que você pode resolver também pelo princípio fundamental da contagem. Generalizando, olha só o que é que eu tenho. Seja A um conjunto de N elementos, chamamos de arranjo com repetição dos N elementos tomados P a P, a qualquer sequência de P elementos, não necessariamente distintos, formados com elementos do conjunto A. Vamos representar o número de arranjos com repetição, ou arranjos completos,
de N elementos tomados PAP por AR NPAP. Tá certo? E aí, pessoal, quando a gente olha com carinho para essa expressão que está aparecendo aqui, ó, quando a gente olha com carinho para essa expressão aqui todinha que eu estou destacando para vocês, quando a gente olha com carinho para ela, a gente percebe que a confecção dela foi exatamente semelhante ao que eu acabei de fazer no quadro agora, na outra questão. Para o primeiro elemento eu tenho N possibilidades. Para o segundo elemento eu tenho N possibilidades, que não pode repetir, não pode ser o mesmo. Para o terceiro elemento N, para o quarto N, para o enésimo N. Então, N vezes N vezes N, para o pésimo, perdão. N vezes N vezes N vezes N, quantas vezes? P vezes. Então, isso aqui nada mais é do que N elevado a P. Naquele caso foi 3 ao cubo, né? Que eu tenho feito agora. Então, professor, precisa decorar essa fórmula? Claro que não. Você resolve pelo princípio fundamental da contagem. Tá bom? Beleza, galera? Fez sentido para vocês? Muito bem. Então, ficou claro a ideia de arranjo simples, arranjo completo e que qualquer problema de arranjo pode ser resolvido pelo PFC. Beleza? No mais, meus amigos, até a nossa próxima videoaula. Espero que vocês tenham entendido. Valeu!